Naquele momento, a simples ideia de que você podia ler uma imprensa que não era uma imprensa nem censurada, nem era uma imprensa que, mesmo sem estar sob censura, estava alinhada com a ditadura, alinhada com os interesses patronais, alinhada assim com um empresariado que estava completamente ligado, né, ao regime militar, era um alívio. O trabalho ele tinha essa característica, né, voltado para o movimento estudantil e o movimento operário, né? O Jornal Trabalho publicava matéria de greves estudantis, de movimentos estudantis, de movimentos operários pelo Brasil. Óbvio que você não via isso na grande imprensa. O Jornal Trabalho surgiu em 1978, numa nova fase da resistência à ditadura militar. Ele surgiu como expressão de uma corrente política trotskista que, no movimento estudantil, ela havia liderado a formação de uma tendência importante, que foi a liberdade de luta. Então o jornal surgiu nesse período e teve e passou a não só ser lido por estudantes, mas era também lido por trabalhadores, bancários, professores da rede pública e da rede privada, funcionários públicos, né? E uma parcela também de trabalhadores, operários, de várias categorias. O Jornal Trabalho era um pouco mais definido política e ideologicamente, mas ele era um jornal que se dispunha a noticiar fatos e notícias que você não via na grande imprensa. O Jornal Trabalho, porque tinha uma definição ideológica um pouco maior, ele era ligado à liberdade de luta, né, ligado ao movimento trotskista, né, à Organização Socialista Internacionalista, embora ele tivesse uma abrangência maior do que a ligação com os grupos trotskistas do Brasil, tinha uma abrangência maior, se propunha a dialogar com a população, né, então ele tinha a característica dos jornais alternativos da época. Então ele sempre teve uma boa acolhida, era vamos dizer assim, pelo tamanho, pelo esforço representado, ele tinha assim, ele sempre se sustentou, foi autossustentado, né? E teve momentos assim, nas greves, em que ele teve uma participação importante, né? Teve uma greve do metalúrgico, a primeira greve dos metalúrgicos de São Paulo, o jornal abriu suas portas e abriu a redação para que os líderes da greve fizessem um jornal, que não era um jornal feito pela redação do trabalho, um jornal feito por eles, nos quais nosso papel foi de auxiliar, estimular. Foi uma experiência muito interessante, muito boa, eu acho que para todo mundo, tanto para eles como para nós. Uma coisa bem marcante do Jornal Trabalho era a sua parte gráfica, que era uma parte gráfica assim, muito avançada, né? Então quando imprimiram o jornal, o trabalho ficava balho, né? Saía do outro lado o balho. Era bonito, era um efeito bonito, porque tinha um artista gráfico importante na época que ajudava a fazer o jornal, então ele era graficamente muito bom, muito legal. Eu vi alguns exemplares que eu vi outro dia aí, dos primeiros, mas excelente, a parte gráfica era muito boa. Então ele ficava trabalho uma vez, depois na segunda vez ficava trabalho, né? E aí deram o apelido do jornal Trabalho de Balho, né? Balho, então eram os apelidos do jornal. Eu lembro que uma vez a gente fez uma capa que denunciava a violência da PM de São Paulo num comício onde foram agredidos, espancados parlamentares do MDB, como Geraldinho Siqueira, por exemplo, que saiu de maca, né? Isso era uma coisa que ninguém cobria, não se cobria. A tortura nas prisões, torturadores, essa coisa toda foi aparecendo, chegando primeiro pela imprensa. O Jornal em Tempo divulgou uma lista de torturadores, uma das primeiras iniciativas desse tipo. Foi perseguido, foi tudo isso, mas estava certo, foi uma coisa importante. E hoje a gente sabe a importância disso aí. Ele trazia muita informação do movimento sindical, que na época estava sendo retomado, que você não via na grande imprensa. Muita matéria de movimento estudantil, que também estava sendo retomado, e também você não via na grande imprensa. E o Jornal Trabalho também fez campanhas, como por exemplo pela libertação dos presos políticos de Itamaracá, né? Tinha um presídio lá em Itamaracá, na Bahia. O Jornal Trabalho publicava cartas, publicava depoimentos de parentes, etc., né? E que
eram presos políticos, era uma forma de você fazer a disputa da democracia no Brasil, né? Essa é a questão importante, que era a questão democrática. Várias matérias eu acho que deram esse orgulho, porque você via que enquanto a visão comum, né, a ideologia dominante, vamos falar assim, que a imprensa veiculava, né, tentava mostrar as greves como uma coisa exótica, uma coisa meio perigosa, como a volta da baderna, né, o tom era meio esse, né, ali ela era tratada com dignidade, ali os trabalhadores eram ouvidos, o jornal fazia entrevistas nas portas de fábrica, reunia os operários para debater sua condição, a situação. Então era uma coisa muito boa. E muitas vezes você via assim, o reconhecimento mesmo. Você fazia um jornal que era reconhecido, era apoiado, as pessoas reconheciam. E até hoje, as pessoas que viveram aquele momento, né, reconhecem. Os apoiadores do Jornal Trabalho, que tinha aí os militantes da Liberdade e Luta, mas também tinham pessoas que apoiavam o Jornal Trabalho, além disso, né, se dispunham a vender o jornal. Eu mesmo trabalhava no jornal, ajudava no jornal, mas saía para vender o jornal. Em pontos de concentração popular, por exemplo, na estação Roosevelt, né, às vezes em estações de entrada de estação do metrô. Né? Então a ideia era que você vendesse o jornal. E como tarefa militante, né, e outras pessoas que apoiavam o jornal também. Em vários momentos, eu acho que essa imprensa, ela soube para onde a história estava andando. Porque esse é o problema. É saber para onde a história vai e se colar nesse processo. Né? Claro, e eu acho que a gente viveu isso aí. Sabe? Claramente, você olha, é um assunto que volta, porque como é que se fez isso, por que se fez isso, qual o saldo disso, que foi claramente positivo. Eu já não estava mais no Jornal Trabalho. Na época, né, quando o Jornal Trabalho deixou de ser um jornal assim, com característica alternativa para virar um jornal mais de uma tendência política, uma tendência política interna do PT, existe até hoje o Jornal Trabalho, mas com essa outra natureza, com essa outra característica.